Nós temos na Previ um plano 1, que é o plano de benefício definido, e foi criado em 15 de abril de 1967. Então, esse é um plano que ele veio num período de 30, 40 anos de crescimento, onde tínhamos poucas aposentadorias, e ele teve uma história das pessoas que nos antecederam na gestão da Previ de muito sucesso, né? Tiveram a capacidade de identificar, quando as pessoas estavam na ativa, acumulando seus recursos, as oportunidades que a sociedade, ou que a economia, né, que o ambiente macroeconômico no Brasil oferecia. Tivemos ótimos investimentos, tivemos uma exposição considerável em renda variável, em empresas muito sólidas, e conseguimos construir, ao longo do tempo, uma carteira de investimentos que nos deu muito retorno, muita rentabilidade, e fruto disso nós conseguimos, em especial ali a partir de 2006 e até o período que fechamos 2013, fazer uma série de distribuição de superávites só em valores nominais, para que os associados possam entender, assim, só em valores nominais, sem trazer a valor presente, sem corrigir esses valores, nós distribuímos mais de 25 bilhões de reais em superávites para os nossos associados. Chegamos num momento que o plano está no que a gente chama tecnicamente de maturidade. Nós temos em torno de 4 mil e poucas pessoas ainda na ativa, que são do plano 1, e os demais associados estão aposentados ou já temos pagamento de pensões, são mais de 24 mil pensões. Então, o plano, nesse momento, ele precisa fazer esse caminho que a Paula disse, né, da segurança, do equilíbrio. Nós, como gestores, precisamos buscar as oportunidades que o mercado oferece para que os investimentos não sofram tanta volatilidade, tantas alterações, mas não podemos desconsiderar que estamos num momento muito difícil da humanidade, não é só no Brasil. O Brasil está agravado porque temos crise política, temos crise fiscal, a pandemia não foi tratada da maneira que deveria. Tudo isso atrasa a retomada do nosso crescimento. E aí o que nós estamos vendo é uma oscilação na economia, um retardamento da retomada do crescimento econômico, e isso impacta os nossos planos. Qual o movimento que nós temos que fazer? Temos que buscar as melhores oportunidades para evitarmos que nossos ativos se depreciem e garantirmos que as futuras gerações possam ter a proteção da Previ para o pagamento de seus benefícios. Nosso principal compromisso é pagamento de benefícios. E quando nós estamos fazendo esse movimento no plano 1, de sair de renda variável nas oportunidades que temos, das empresas que estão rentabilizando, e irmos para renda fixa, comprarmos títulos, nós estamos fazendo um movimento com títulos que vão vencer em 45, 50, 55, e estamos levando proteção, a garantia de um risco soberano, que é o risco do país, para as futuras gerações. Então, esse movimento ele é muito importante ser feito aproveitando essas oportunidades. Há pouco tempo, no auge da crise política, no início de setembro, os títulos públicos começaram a pagar taxas próximas de 5% ao ano, mais o IPCA, que estava acima do nosso atuarial. Então, o plano 1 é esse olhar. Se a gente vê a renda variável caindo, a Paula falou, em maio, o último resultado que nós publicamos, a Bolsa estava 128 mil. Ela caiu para hoje 113.794, que ela fechou. É claro que o nosso superávit, que era 28 bilhões, ele caiu. Eu não tenho os números fechados aqui, mas ele caiu, com certeza. E se nós avançarmos uma situação como a gente tinha em março, ele pode vir para 23 bilhões. Então, para os associados terem uma ideia, se a gente tem um superávit que seja de 28 bilhões, a gente contabiliza na reserva de contingência e não pode fazer nada com ele, porque ele é uma reserva de segurança para as oscilações do plano. Agora, se ele cai para um nível de 14 bilhões, se ele cai para aquele nível de 23, que está acima dos 14 bilhões, a gente já tem que começar a ficar preocupado em fazer plano de equacionamento.
Então, essa volatilidade, nós temos que continuar trabalhando ao longo dos anos para tentar diminuí-la. E no Previ Futuro, é um plano que, em termos previdenciários, é um plano jovem. A gente atingiu 23 bilhões, a Paula trouxe aí os números com relação à superação da meta atuarial que a gente tem historicamente. Esse ano, a gente está com um quadro de estamos abaixo da meta atuarial, em especial pela renda fixa, os títulos que estão marcados a mercado, porque os títulos têm duas formas de contabilizar. Ou a gente contabiliza pelo seu valor de mercado, ou pela taxa que contratou até o vencimento. Tem uma parte desses títulos, que a gente contabiliza a mercado para poder fazer uso dele se precisar de liquidez, se precisar investir em outro segmento de aplicação. Então, isso impacta, porque os títulos que estão marcados a mercado com essa crise atual no Brasil, eles estão perdendo valor atual. Mas se a gente leva até o vencimento, vai pagar a taxa que nós contratamos, associado não terá prejuízo nenhum no longo prazo. Mas isso traz volatilidade para o plano. E a gente está trabalhando para superar isso, aumentando na nossa carteira os títulos mantidos até o vencimento, com essa taxa média de 4,89. No plano 1, a taxa média nossa é de IPCA mais 5,23. Então, pessoal, a gente tem que olhar para esses dois momentos, porque a gestão dos planos são diferentes por conta disso.